Olá pessoal, a paz do Senhor, bem-vindos a mais essa nossa conversa aqui no Arauto do Reino 12. Hoje a gente vai mergulhar num tema, profundo e muito urgente, o silêncio sobre o pecado. Com base num estudo bíblico do presbítero Gabriel Barbosa, vamos entender por que esse silêncio, que às vezes parece bondade, na verdade age como uma doença perigosa, um câncer que vai destruindo as igrejas por dentro. E para começar, essa frase já diz tudo. Onde o pecado não é confrontado, a alma não é transformada. Pensa bem no peso disso. Essa é a essência do que a gente vai conversar. Não se trata só de palavras, mas da transformação da nossa alma, que depende diretamente dessa coragem de confrontar o que está errado. A primeira grande ideia que o estudo traz é essa metáfora do câncer silencioso. É uma imagem forte, mas perfeita, porque o pecado que não é tratado, ele não some. Pelo contrário, ele cresce sem a gente perceber, minando a saúde espiritual, enquanto muitas igrejas, infelizmente, escolhem o caminho mais fácil, o da conveniência, em vez do caminho da cura. Mas de onde vem essa urgência toda? Não é uma opinião, uma ideia solta? O estudo nos leva direto para a fonte, para uma ordem que vem de Deus. É como se fosse um alarme divino que soou lá com o profeta Isaías e que, sinceramente, continua soando até hoje para nós. E olha a força dessa ordem. Deus não diz, fale baixo ou dê uma sugestão. Ele ordena, clama em alta voz, levanta a tua voz como a trombeta. A trombeta era usada para soar alarmes, para chamar o povo para a batalha. É um som impossível de ignorar. E o detalhe crucial era um recado para o seu próprio povo. Então, a escolha que se apresenta aos líderes e a toda a igreja hoje é basicamente esta. De um lado, a conveniência. Mensagens leves, que agradam, que buscam aceitação a qualquer custo. Do outro lado, a confrontação. A verdade bíblica, que embora possa ser dura, é a única que leva ao arrependimento e a uma transformação real e duradoura. Tá, mas e se esse alarme for ignorado, o que acontece? Bom, as consequências de se calar são muito graves. E o estudo mostra que elas afetam todo mundo, com implicações que vão muito, muito além do que a gente pode ver no momento. Isso nos força a encarar uma pergunta fundamental. Qual é o verdadeiro custo do silêncio espiritual? E essa não é só uma pergunta para reflexão, não. Ela abre a porta para a gente entender os perigos bem reais que esse silêncio esconde. E a resposta da Bíblia é dura. O texto de Ezequiel deixa bem claro. O silêncio não é neutralidade. É cumplicidade. A responsabilidade é direta. Não alertar quem está no caminho do perigo é como ter o sangue daquela pessoa em suas mãos. É algo muito sério. E o custo não é só para quem se cala, mas também para quem esconde o próprio pecado. Este provérbio é direto. Encobrir o erro impede qualquer tipo de prosperidade na vida. A única saída, a única forma de encontrar a misericórdia de Deus é através da confissão e da decisão de mudar. E o resultado desse veneno oculto, ele é progressivo e devastador. Primeiro o coração da gente endurece, depois a vida espiritual morre. E o destino final é um abismo, uma distância total da presença de Deus. Mas calma, nem tudo é escuridão. Depois de um diagnóstico tão sério, o estudo nos aponta o caminho da cura. E essa cura começa com a coragem de falar a verdade. É entender que a confrontação não é um ponto final, mas sim o primeiro passo no caminho da restauração. A lógica é a mesma de um médico, sabe? Não tem cura sem diagnóstico. Confrontar o pecado não é atacar, é diagnosticar. Afinal, uma igreja que está doente porque ignora o problema, como é que ela vai ter condições de oferecer cura para alguém? E essa jornada de recuperação espiritual é ilustrada aqui de uma forma fantástica. É um processo de 3 passos. Começa com o diagnóstico, que é anunciar a transgressão, dar nome ao problema. Segue para o tratamento, que é expor o problema à luz da verdade. E culmina na recuperação, através do arrependimento e da restauração completa. Agora vamos para a consequência final e talvez a mais grave de todas. O que acontece com a própria identidade da igreja quando ela decide se calar? E aqui a gente volta lá para o ponto inicial de Isaías. A ordem de confrontar o pecado era para o próprio povo de Deus. A grande lição é que a saúde espiritual precisa começar em casa. O verdadeiro perigo não é o mundo lá fora, mas o silêncio dentro da casa de Deus. O apóstolo Paulo já tinha previsto isso. Ele alertou que chegaria um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina, ou seja, o ensino bíblico sólido, verdadeiro. Quando o desejo por mensagens agradáveis se torna maior que o amor pela verdade, a identidade da igreja começa a se perder. E o que se perde nesse processo?
tudo aquilo que define a igreja. Uma igreja que se cala sobre o pecado abre mão da sua santidade, da sua autoridade moral e, por fim, do seu poder espiritual para transformar vidas de verdade. A grande virada de chave, então, é esta aqui. Entender que confrontar com o amor não é um ato de julgamento, mas o maior ato de esperança. A verdade pode doer como uma cirurgia, mas é a única ferramenta que realmente pode libertar, restaurar e transformar para sempre. E assim, a gente fica com essa escolha, que é tanto pessoal quanto coletiva. Qual será o nosso papel? Ser uma voz que promove a cura ou um silêncio que, no fundo, concorda com a doença? Se essa mensagem fez sentido para você, se conecte com o Arauto do Reino 12. Curta, comente, salve e principalmente compartilhe. Sua partilha pode levar essa palavra a quem está precisando ouvi-la. E claro, não se esqueça de seguir @Arauto do Reino 12 para mais conteúdos como esse. Que Deus abençoe.